Gostei muito disso, porque assim, as pessoas, como nós temos visto, não têm entendido, parece que não muita coisa mesmo da mensagem. Né? Não estamos dizendo que somos sobreexcelente ou alguém maior ou com uma mente maravilhosa. Não, de forma nenhuma. Mas temos que reconhecer, quando está confirmado na palavra, aquilo que Deus disse. Não ficar fingindo ou deixando aquilo de lado, ou mesmo em silêncio, como muitos ficam aí. Mas as pessoas não têm entendido que este ministério que iniciou do lado de cá, de Jesus Cristo, através do Filho do Homem, e que Deus está mostrando para nós que vai continuar depois ali do período da grande tribulação. Deus tem uma obra a continuar. Nós podemos ver isso bem tipificado. Eu já conversei isso com alguns irmãos, até lá no sítio do irmão Maurício. Uma vez eu estive com um irmão tentando mostrar isso para ele, num encontro que eu tive com um irmão muito querido, precioso, e onde assim a dificuldade a gente tem que entender que tem Gênesis 18 lá de cá, e tem Gênesis 19 também, e as pessoas às vezes ficam, eu creio naquilo que o meu pastor disse, mas se o pastor estiver falando parcialmente, peraí, você vai ficar com o que ele disse, ou você vai avançar no que Deus, tudo que Deus tem para nós? Mas eu vou crer se ele crer também, de fato, mas você já viu o que ele expressou? O que ele já falou ali? Ele já expressou o que está dentro do coração dele, quanto a determinados assuntos. E, lamentavelmente, nós não dizemos isso querendo que alguns permanecessem ou tivesse dito isso. A gente até espera que alguns se reconsiderem nas coisas que foram ditas. E muitos até tentaram se opor a isso, pastor, e ninguém até hoje subiu no púlpito para tentar desconstruir. Todas essas verdades por Deus reveladas, não é por uma mente de alguém, como eles tentaram até taxar, está parecendo um iluminado, aqueles que estão seguindo aí então são tantas coisas ditas, né? Uma fantasia, eu esqueci o nome. Uma ilusão. Ilusão, enfim, tantas coisas, né? Mas não. Como dentro desse assunto, aqueles que tentaram dizer, como alguns nomearam, um mestre no Brasil, e o máximo que ele pode dizer é que os 144 mil irão morrer. E não diga que não disse, não, porque eu posso achar onde que ele disse. Eu posso achar onde que ele disse, e até hoje eu não vi ele se reconsiderar. Eu acompanhava ele nos programas de segunda-feira. E outros subiram no púlpito tentando desqualificar e desconstruir isso que Deus está provado, está autenticado na mensagem, como sendo a verdade de Deus, incontestável. E dentro desse assunto, Gênesis 18, como até um precioso irmão, uma vez mandou uma pergunta para um ministro, e ele fez daquilo um culto para tentar responder, mas tentando falar assim, não, você está errado. Então, aquilo foi bem claro, foi bem nítido no culto. E ele até citou o nome desse irmão, onde ele falou assim, que nós precisávamos, Deus já entregou para nós. Que é o quê? Deus se manifestou em carne. Beleza, ele está citando Gênesis 18. Eu queria muito que esse ministro reconsiderasse esse pensamento. Eu amo muito, eu admiro muito. E ele falou isso no púlpito, para a igreja. E olha como que isso é delicado, pastor. Como que subir no púlpito para dizer algo é tão complicado, porque você está influenciando pessoas, você está incitando, porque aqui é uma espada. Você está estimulando as pessoas a ficar contra ou a favor, e isso vai ser respondido. Né? Você está induzindo as pessoas, então, que saiba se dirigir, aí que entra o grande ofício pastoral, de tanta sabedoria, para poder ser esse supervisor, para direcionar a igreja, as ovelhas e os dons dentro da igreja.
E ele disse isso. E depois ele falou assim, Deus já trouxe tudo para nós. Deus se manifestou em carne. Maravilha, citou Gênesis 18. E a igreja, eu lembro desse dia. Mas ele foi e omitiu Gênesis 19, que é o que Deus tem falado. Talvez é porque vamos abrir aqui uma brecha, que não sou isso como mal, eu estou tecendo até uma crítica, que Deus possa abrir isso na mente dele, e ele vê. E a parte de Gênesis 19? E a mensagem, almas que estão em prisão agora, que o irmão Branham fala claramente que há um terceiro anjo. Aonde isso se aplica, o terceiro anjo, então? Por que isso foi omitido? E a igreja explodiu, porque é uma verdade parcial. Mas o que ele estava querendo dizer? Que era só isso. Não, aí está errado. Mas, enfim, deixa eu tentar avançar. E outro precioso, qual devoto uma grande admiração, mas que eu até já sofri ataque dele, ministro, e tem até hoje, eu não rebati, não vou rebater, ele tentando desconstruir essas verdades de Deus, diz que, em uma das frases de um vídeo que chegou até para mim, eu não vi, não acompanho os cultos fora, né, e de fato, realmente, eu não acompanho cultos de outros ministérios, não é porque eu não queiro, porque eu não tenho vontade, a gente já está bem esclarecido como se está a coisa. Ele disse, só Deus julga, uma das frases que ele disse. Só Deus julga. E aí, como que fica? Aí eu estou falando da mente de um pastor, olha, cuidado, você está criando um sistema em volta de uma mente, de uma liderança, esse homem é o seu cabeça ou é Jesus o seu cabeça? Qual é esse sistema corpo místico do noiva do Senhor Jesus Cristo? É baseado numa cabeça homem ou é baseado na unção, a inspiração, o Espírito Santo na igreja operando através desses dons? Tem que ser. E se vai confirmar-se tudo de acordo com a palavra. Se não está se confirmando, então houve uma levedação. Houve uma mistura, está algo sendo contaminado. E se contaminar um pouquinho, toda a massa vai se contaminar. E é isso que está acontecendo. Por isso que aí não há mais integração, não há mais união, porque algo foi levedado. Mas, enfim, e aí como é que fica 1 Coríntios 6? Como que fica as 7 taças que Deus está mostrando de Apocalipse 19, a gente vindo, os 7 grupos vindo, descendo e julgando a terra, Deus ali, não sabeis vós que os santos vão julgar o mundo? Então, o máximo que eu vi, alguns tentando, eu poderia citar outros mais, dizer para tentar desconstruir, é isso. Mas, entrando, pastor, está difícil entrar no ponto. Um dos pontos que as pessoas, às vezes, não entendem que o que estes acontecimentos após o período da grande tribulação é porque eles estão confundindo quando é que Jesus põe os pés na terra. Porque eles estão querendo trazer Jesus para fazer tudo isso. E, de fato, é Jesus, mas em quem? Então, em quem que ele está realizando, continuando esta obra? Tem que se saber em quem. Ele está continuando em seu povo, até um ponto que o profeta confirma. Vou tentar agora entrar fundo nisso aqui. Até onde que o profeta nos disse, irmãos, não tem o que se questionar, ficar tentando pôr Jesus ali na tratativa com os judeus, ele vai ter que pôr o pé aqui na terra, então. Como que então, que esse vai ser esse embate quente, pesado ali, Miguel, Lúcifer, aqui bem na terra? O selamento, eu estou só citando alguns pontos aqui que acontecem após o período da grande tribulação. Como que fica o selamento de 144 mil judeus? Como que fica aqui o parágrafo do Apocalipse 3, onde que o profeta fala que vai ter uma pregação após? Quem que é que vai fazer isso? Jesus, sim. Mas em quem? Em seu povo. E sim, não pode ser o mesmo Jesus que pisou, ou Jesus físico,
que pisou nas ruas de Jerusalém. Porque o profeta disse e a Bíblia diz que não é. Porque há um período em que ele põe seus pés aqui na terra. Se eu estiver dizendo alguma coisa, entra aí, pastor. Você pode dar uma corrigida aí também. Pode. É isso. Eu quero ler aqui uma mensagem em Hebreus, capítulo 6. A gente ouviu isso tantos anos. É aí que eu fico contrariado, pastor. Graças a Deus, Deus me deu um pouquinho de calma aqui para falar hoje, que toda vez que o senhor pediu, a gente fica nervoso. Não tem jeito, mas hoje, graças a Deus, eu estou calmo, estou tranquilo. Então, assim, Hebreus capítulo 6, a gente ouviu demasiadamente, tantas vezes, pastores falando tantas vezes no púlpito. Ele não põe seus pés aqui na terra, enquanto ela não for purificada. E aí, agora vocês entrando em contradição, meus amigos. Querendo pôr Jesus, nascer nele aqui, fazendo essas coisas todas. E aqui tem um parágrafo, Hebreus capítulo 6, terceira parte, 157. Deus abençoe-nos. Nós precisamos de ti. Eu acho que o profeta estava aqui em uma oração. Mantenha-nos sempre fiéis e verdadeiros até a hora que tu vieres para nós. E nós te louvaremos através das eras sem fim. E naquele dia, quando estivermos de pé na terra, seus benditos pés nunca tocarão a terra até agora. É lógico, ele está falando ali depois que ele subiu em Atos 1:9. Ele subiu os pés dele, ele entrou lá no Santíssimo, na 7ª dimensão. Ele não pôs seus pés aqui, isso que o profeta está querendo dizer, até agora. E ali está ele de pé, no ar, e os santos e redimidos de todas as eras através de cada vigília. Então, o encontro é nos ares. Aqui tem um ponto também que a gente deve definir. O encontro é nos ares. E uma voz de arcanjo, e os arcanjos são os 7 mensageiros mesmo. Isso está bem claro, né? Os 7 mensageiros, cada um vai chamar o seu grupo, e o 7º vai chamar os que estão vivos. Porque Eliezer apresentou Rebeca para o seu senhor Isaque. Não foi Isaque que foi lá e se apresentou, falou: Rebeca, eu sou Isaque, e vem aqui, e que eu vou te levar para a tenda, lá para a ceia das bodas do Cordeiro. Não foi assim, não é, os tipos não estão batendo aí. Tem que fechar os tipos corretamente, e é assim que fecha. Né? Por isso que arcanjo, anjo chefe. Né? Tantas vezes a gente teve isso, uma palavra, mas há o tempo para tudo, né, pastor? À medida, por isso que a igreja tem crescido. Como uma criança, ela veio, foi crescendo, foi tomando forma, Deus foi dando ela esclarecimento, assim como é com nós. E tudo que eu vejo em nós, eu vejo como que Deus faz também na sua igreja. À medida que nós vamos crescendo também, um pai ensinando a criança, ele vai vendo a medida de entendimento que ele vai tendo, e ele vai crescendo. Assim é também. Algo veio e se abriu, falou assim: nossa, tantas vezes eu ouvi aquela palavra arcanjo, olha só, anjo-chefe. A coisa se abriu, se esclareceu, porque chegou o tempo para isso. Então, veja ele dizendo: em todas as eras, através de cada vigília, 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª e 7ª, todos ali de pé, vestidos na sua justiça. Qual é a justiça de Deus? Fazer a sua vontade. E nós o coroamos o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e cantaremos aquelas histórias da redenção. Nossos pobres corações temerão quando olharmos para ele, qual nos amou e entregou a si mesmo por nós, enquanto éramos desprezíveis pecadores. Cristo morreu para que pudéssemos ser salvos, nós te agradecemos. Mas o que eu queria destacar aqui era isso. E ele está... seus benditos pés nunca tocaram a terra até agora. Sim. Ele falou que não tocou. E porque há um tempo, eu poderia ler aqui Zacarias 14, né? Mas basta ver as lições que o próprio irmão Neville deixou aí, e que Deus inspirou e foi dirigindo ele na mensagem, na Bíblia, porque a coisa tem que ir alinhando, né? Mensagem e Bíblia. Né? E a coisa formou a linha perfeita de Deus, da sua vontade. Né? E dizendo isso aqui,
é que eu gostaria de ler a mensagem com a atração sobre a montanha, porque lá em Zacarias 14 diz, né, que quando é que Jesus põe seus pés na terra, que ali um monte, né, das oliveiras vai se fender, vai surgir a cidade, e ali ele vai descer e vai pôr seus pés ali, inaugurando como filho de Davi um milênio. Ali vai iniciar o seu ofício, filho de Davi. Então, só para registrar, eu quero ler aqui o parágrafo 96, onde o profeta diz, quando é que Jesus, então, põe os pés na terra? Ele vai falar aqui, quando aquela cena de Zacarias 14 vai se confirmar, e onde ele deixou isso na Escritura? Vai ser entre a sexta e a sétima taça. Então, antes disso, aconteceu muita coisa. E quem que fez, então? Quem que é que realizou essas coisas? Tem alguém, e esse alguém, nós temos entendido, é cada um de nós, a minha tia que crê nisso. Mas vamos lá, agora vimos um acontecimento dos últimos dias, o profeta jogou lá para frente, vamos simplesmente voltar algumas páginas em Zacarias e ver o que ele disse sobre isso. Vamos voltar, então, para os últimos dias, aquela era a Idade Média. Vamos voltar agora aos últimos dias e voltar a Zacarias capítulo 14, começando com o versículo 4, e ouçam, e vamos ler uma porção das Escrituras. Cerca de 9 versículos do 4 ao 9, ouçam atentamente. E está profetizado de sua vinda, e está falando da sua vinda. Nos últimos dias, ouçam atentamente agora, isto é o assim diz o Senhor, são as Escrituras, Zacarias 14, recordem, Zacarias 9, ele confundiu aqui, o que ela diz, e eles não o reconheceram. Agora, o que é hoje, Zacarias 14? Falando de sua vinda. E naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, novamente. Aí o novamente. Aí ele subiu em Atos 1:9, aí ele põe seus pés agora novamente, cumprindo Zacarias 14. É verdade. Pronto. É aqui que entra novamente Jesus, o que caminhou pelas ruas da Galileia, com seus pés na terra. Que está defronte de Jerusalém para o Oriente, no Monte das Oliveiras, será fendido pelo meio, para o Oriente e para o Ocidente, e haverá um vale muito grande, e metade do monte se moverá para o norte, e a outra metade para o sul. E fugireis pelos vales dos seus montes, porque o vale dos montes chegará de Azel, e fugireis, assim como fugistes nos dias do terremoto, nos dias de Uzias. Aqui ele está marcando um terremoto, rei de Judá. Então, aqui está a dica da Escritura para nós entendermos como Jesus põe seus pés na terra. Acontece um terremoto. É por isso que fende ali o monte de Zacarias 14. Mas qual o terremoto? De Apocalipse 9? Apocalipse 9 já dizendo, foi em 1964. Ou é o de Apocalipse 11, quando Moisés e Elias morrem? Não, ali vai ser um afundamento de Los Angeles. Mas existe outro terremoto. Esse terremoto está lá em Apocalipse 16, do verso, se eu não me engano, 18 em diante. É ali que está o que o profeta vai dizer aqui. Confirmando quando Jesus põe seus pés aqui. Então, quem faz, outra vez, volta a pergunta, quem vai realizar todas as coisas antes? É Jesus? É o que caminhou pelas ruas de Jerusalém? Não, não é. Mas vamos ver que o profeta dizendo isso. Outro terremoto fendendo a terra. Se vocês desejam seguir as Escrituras aqui, observem no versículo 5. Isto aplica que as fendas do Monte das Oliveiras se devem a um terremoto. E isto está confirmado por Isaías 29:6 e Apocalipse 16:9. Aqui ele falou 16:9, mas é mais adiante. Exatamente o que sucede. O mesmo profeta que falou da sua primeira vinda, viu a sua segunda vinda. Observe, como nos dias do terremoto vem
o que os terremotos estão causando, vem as predições deles. Então virá o Senhor teu Deus e todos os seus santos contigo, o Senhor, e acontecerá naquele dia, aleluia, naquele dia que não haverá preciosa luz ou espessa escuridão, mas será um dia conhecido do Senhor, nem dia nem noite será, e acontecerá que no tempo da tarde haverá luz. Então, Amém. O profeta confirmou Zacarias 14, dizendo quando Jesus pôs seus pés na terra, inaugurando o milênio, filho de Davi. Então, estou dizendo isso porque a gente vê que isso foi disseminado nos grupos da mensagem por muitos anos, e é difícil. E a luta que está aí para o povo entender uma coisa óbvia que o profeta disse. Isso causa até desespero, eu tenho que até me conter. Óbvia, nós não víamos, de fato, eu não via, não entendia. Mas que é só ler. Você vai ficar com o que o profeta diz, que está confirmando com a Escritura, ou vai ficar com uma mente que está estabelecendo um corpo que caminha de acordo com o comando daquela mente, mas é a mente de um homem? Por isso que aí esse homem se torna seu marido, realmente. Um pastor incorre-se no perigo de ser marido. Ele é um representante de Jesus Cristo, mas, de fato, ele pode se tornar o seu marido, sim. Como muitos nós ouvimos dizer, o pastor é o marido da igreja, ele é seu cabeça. Então, a gente vê Deus caminhando através desse ofício pastoral, Jesus Cristo ali se mostrando através do ministério pastoral, e à medida com todo o dom que Deus opera através do ministério pastoral, confirmando essa multiforma de Deus que ele estabeleceu neste corpo igreja de Efésios 4. Os pastores, cada um operando de acordo, mas ele tem que estar confirmado em toda a palavra, para a igreja chegar à conclusão de que realmente estou sendo guiado por Jesus Cristo, meu Senhor está aqui obrando através do meu ministério. Graças a Deus por isso. E é isso que a igreja devia estar atenta quanto a esses pontos. Mas entrando no assunto, agora pode entrar ou pode encerrar, pastor? Porque realmente eu não consegui entrar ainda. Não, só coloca em ordem aí os terremotos, por favor. Primeiro... O primeiro terremoto está em Apocalipse 9. Deixa-me ver se é Apocalipse 9... deixa-me ver aqui. Eu não marquei, eu sei que está em Apocalipse 9. Ele aconteceu em 64. Em 64. O segundo vai ser com a morte de Moisés e Elias, em Apocalipse 11. Isso. E o grande terremoto do Apocalipse. E o grande terremoto, aqui, Apocalipse 11, verso 13, que é o segundo terremoto, que vai ser... Aí, se a gente entrar nesse terremoto, a gente poderia dizer tantas coisas que foi assim, que ficaram como sombras esses tantos anos, que envolvia até o irmão Billy Paul. Não vamos entrar, mas vamos ficar só aqui. E o grande terremoto de Apocalipse 16, verso 18. Isso mesmo. Esse é o grande terremoto, como nunca havia... Que é o de Los Angeles, que vai destruir, é o último terremoto. É o último? Então eu posso estar errando aqui nas ordens, eu posso estar errando, mas tem esse grande terremoto aqui. Se eu estiver aqui me equivocando, me perdoe, porque o profeta disse que é o maior terremoto. Sim. E Apocalipse está dizendo que não há outro maior do que esse. Sim, sim. Então esse é o terremoto do afundamento. Sim, então o segundo está com Moisés e Elias. Isso. E o terceiro seria esse, quando ele colocar os pés, que é a última praga, que vai ser anunciada pelo sétimo anjo, que está dentro da última praga, que é o acerto de conta final. Não poderia a América pagar um preço? É isso que eu ia dizer. A América, tanto tempo, ela recebeu um profeta. Deus veio lá como um raio do Oriente ao Ocidente, seguindo o curso da civilização, foi lá, colocou o profeta na América, nos confins da terra, ela rejeitou, virou as costas. Aí vem a paga. Vem o juízo para ela. Vem o juízo. E esse juízo vai vir exatamente nesse período. Não, perfeito. Maravilha.